Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo da comparação, né, de SN1 versus SN2, e ainda falando da natureza do substrato eletrofílico, nós vamos falar de carbonos benzílicos, substratos que têm carbono benzílico. O que é o carbono benzílico? É o carbono vizinho, né, ligado ao grupo fenilo. Ele é chamado de carbono benzílico. Bem, carbonos benzílicos, para a gente avaliar a possibilidade, né, substratos benzílicos, para a gente avaliar a possibilidade do mecanismo pela via SN1, nós temos então que formar o carbocátion, né? Então, a gente tem uma suposição de nós temos a quebra, né, a saída do grupo abandonador e a formação do carbocátion nessa posição aqui, tá? Bem, carbocátion nessa posição é muito favorável à formação dele, tem bastante estabilidade devido à ressonância, que a gente já tem visto isso desde a orgânica 1. Então, se eu tenho um carbocátion aqui, a gente pode ter uma deslocalização da ligação π para cá, e aí o carbocátion vai se deslocalizar para essa posição. Então, vem novamente a ligação π em direção à deficiência eletrônica, e nós vamos ter carbocátion nessa posição. Vem novamente o deslocamento da ligação π e o carbocátion vai para essa posição, né? O carbocátion vai para as posições onde o carbono fica com 3 ligações, né? Então, por que que é viável? Por que que nós temos aqui, ó, ele ficou felizinho aqui, por que que ficou feliz aqui para o mecanismo SN1? Porque nós temos aí uma estabilidade do carbocátion, tá? Bem, se nós agora vamos falar do mecanismo SN2, nós temos que levar em consideração o estado de transição, certo? O que é o estado de transição? No momento em que o nucleófilo vai atacando o carbono, nós temos a saída do grupo abandonador, e isso acontece de forma concertada, ou seja, tudo ao mesmo tempo, certo? Bem, o que aumenta a energia do estado de transição? As repulsões estéricas. Nós temos aqui que os dois hidrogênios não causam repulsão estérica à aproximação do nucleófilo, e a fenila um pouco, ou praticamente não, porque ela está no plano, então ela não atrapalha a aproximação do nucleófilo para atacar o carbono. Fora isso, nós temos que um fenômeno bem interessante aqui de hiperconjugação, que é o seguinte, eu vou colocar aqui, vou trocar a cor. No momento em que essa ligação aqui está sendo formada, o que está sendo formada é a ligação sigma nucleófilo carbono. A ligação sigma nucleófilo carbono, nós estamos tendo aqui uma concentração de elétrons, né? Então, o que nós temos aqui é um orbital ligante, né? Tá? O orbital ligante, que nós temos o orbital P do nucleófilo com o orbital vazio, né, da ligação sigma nucleófilo, sigma carbono grupo abandonador. Nós temos aqui, portanto, o formato da ligação sigma nucleófilo carbono é aquela balinha, né, ligante. E aí, nós temos aqui uma concentração de elétrons que pode estar fazendo aqui uma hiperconjugação com o orbital P vazio da ligação π, que já está próxima aqui, ó. Então, por exemplo, aqui nós temos concentração de elétrons, então é ligante. Mas paralelo e sobreposto a esse orbital onde nós estamos tendo aqui uma concentração de elétrons, nós podemos ter o orbital π vazio da ligação carbono-carbono. E como é que daria aí essa possibilidade de ter hiperconjugação? Primeiramente, esses dois lobos aqui, eles precisam estar em fase, então eu vou pintar esse lobo aqui, tá? Para que essa ligação seja antiligante, eu tenho que deixar esses dois lobos fora de fase. Então, se aqui está pintado, aqui não vai estar, aqui está e aqui não está. Então, nós temos aqui, ó, uma interação fora de fase. Nós temos aqui a ligação π antiligante carbono-carbono, e aí nós temos agora a possibilidade de ter uma hiperconjugação, né? Com fluxo, a possibilidade de a gente ter aqui, ó, a interação desse orbital sigma nucleófilo carbono que está se formando, né? Com o orbital π antiligante da ligação carbono-carbono. Isso quer dizer que substratos benzílicos nós podemos ter reação tanto em SN1 quanto em SN2.
Valeu? Vamos então agora para o próximo slide. Vou apagar tudo aqui. Bem, ainda falando de carbonos benzílicos, então, se pode a reação ir tanto pelo mecanismo SN1 quanto pelo mecanismo SN2, o que eu vou levar em consideração, né? Então, eu vou ter que levar em consideração outros fatores, como por exemplo, um grupo que esteja ligado, deixa eu voltar aqui, desculpa, um grupo que esteja ligado, vou apresentar aqui novamente porque saiu, um grupo que esteja ligado lá ao grupo fenila, né? Vamos para esse slide aqui, do slide atual. Então, repare, nesse caso aqui, se eu vou avaliar pelo mecanismo SN1, eu vou avaliar aqui pelo mecanismo SN1, o que eu tenho que ver seria a estabilidade do carbocátion, certo? Então, a gente tiraria, sai aqui o iodo, e isso aqui vira um carbocátion, né? Bem, nessa estrutura aqui, o que nós temos é o seguinte, nós temos a competição entre o carbocátion e o próprio nitrogênio aqui, que também está positivo, e o nitrogênio é mais eletronegativo, né? Então, ó, o nitrogênio puxa essa ligação π para cá, vem em direção aqui, né? E essa ligação quebra para o oxigênio. Aqui fica negativo, aqui fica positivo. Essa ligação se desloca para cá e aqui fica positivo. Olha o que dá aqui. Uma repulsão de duas cargas positivas. Nós não conseguimos deslocalizar o nosso carbocátion, certo? Então, tá legal isso aqui para SN1? Não. Então, nós temos que, mesmo substratos benzílicos podendo ocorrer a reação tanto por SN1 quanto por SN2, nós temos que avaliar em SN1 a estabilidade do carbocátion e em SN2 a energia do estado de transição, certo? Continuando a avaliação aqui por SN1, nesse caso aqui, ó, saída do iodo, aqui vai ficar positivo, certo? Então, repare que o grupo que está ligado aqui à fenila é um grupo metoxil, certo? Onde o par de elétron do oxigênio, ele pode conjugar aqui no anel fazendo ressonância. Vocês viram lá na orgânica 1. Se esse par de elétron vir para cá, essa ligação vai quebrar para esse carbono, ele vai ficar negativo, né? O par de elétrons vai continuar se deslocalizando, vem para cá, ó, e aí essa ligação quebra aqui para esse carbono, né? Aqui fica com um par de elétrons, e inclusive esse par de elétrons pode vir em direção ao carbocátion e desaparecer esse carbocátion no final aqui com a formação de uma dupla ligação, né? Então nós tivemos dupla aqui, né? Dupla aqui, né? CH3O, o oxigênio fica positivo, ele consegue comportar essa carga positiva, ainda mais sendo ajudado aí, né, por um grupo metila, certo? Então, aqui totalmente viável por SN1, tá ok, porque nós não tivemos uma competição, uma formação de uma carga positiva a mais, como nesse exemplo 1, que ainda deu uma repulsão de duas cargas positivas, e fora isso, a gente praticamente a gente formou carga negativa no sistema, que por conjugação ainda acabou ali com a existência daquele carbocátion, né? Então, é altamente viável pelo mecanismo SN1. Tá bom, gente? A gente vai finalizar aqui o vídeo para ir para o próximo tipo de substrato. Um abraço.